A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez incumbido de ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, mais conhecido como Irmão Moraes. Eu congrego ali na nossa subsede, no Parque Itamaraty. E hoje eu vou ministrar para vocês a lição de número 2 da nossa EBD, dos jovens. O nosso tema do trimestre é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Hoje nós iremos estudar a lição de número 2. E antes de começar a lição, irmãos, quero pedir para vocês orarem comigo. Vamos lá, curvem as cabeças, fechem os olhos e orem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço por mais um dia, Senhor, estar ministrando essa aula que já tem falado ao meu coração e sei que vai falar ao coração daqueles que irão assistir este vídeo. Abençoa, Senhor, dando entendimento e sabedoria para cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E antes de entrar de fato na lição número 2, eu vou fazer uma pequena introdução para essa lição, tá bom? Como vocês sabem, a gente está estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E essa carta que o apóstolo escreveu é uma carta de caráter mais prático, ou seja, é uma carta onde Paulo, como um bom pastor, ele adverte os irmãos da igreja de Coríntios. Como nós vimos, eles estavam passando por alguns problemas, por algumas desavenças. Então, Paulo, ele escreve essa carta para advertir esses irmãos, para que a igreja não se perca nos maus costumes. Ele também tira algumas dúvidas, isso a gente também viu na lição anterior, na lição número 1, e fornece instruções ministeriais para o bem-estar daquela igreja, além de aconselhar os irmãos para não se deixarem levar pelos costumes pagãos daquela cidade. Como vocês sabem, Coríntio era uma cidade pagã, ela tinha lá seus deuses que eles adoravam. Então, Paulo ele também envia essa carta para que os irmãos não se deixassem levar por esses costumes. E esses irmãos, se a gente parar para pensar, se a gente parar para ler a carta aos Coríntios, são os conselhos que Paulo dá àquela igreja, as advertências, elas também servem para os nossos dias, pois muitos dos problemas vividos naquele tempo ainda nós vivemos nos dias de hoje. Por isso é muito importante esta epístola, essa carta de Paulo aos Coríntios. É muito importante que a gente estude esta carta. Amém? E agora nós vamos entrar na lição número 2. A lição número 2 tem como título Ação de Graças pela Igreja de Coríntio. Então a gente vai ver o início da carta de Paulo aos Coríntios, assim, ali onde Paulo ele dá a saudação e ações de graças por aquela igreja. O texto do dia vai se encontrar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, e diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. E a síntese é essa. A oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar o seu amor a eles. Amém? Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta
Desculpa, irmão, só voltando. A gente vê, logo aqui na síntese, a gente vai ler a introdução também, por mais que a igreja de Corinto fosse uma igreja problemática, Paulo, ele declara seu amor por ela, logo no início da carta. E vemos no capítulo 1 da Carta aos Coríntios, do versículo 1 ao 9, que Paulo saúda aquela igreja e ora por ela, agradecendo a Deus pela graça que foi concedida àqueles irmãos. E como nós sabemos, nós não somos merecedores dessa graça. Essa graça é algo que Deus nos dá. É um presente que Deus nos deu através de Cristo, morto na cruz. Amém? O texto bíblico da nossa lição vai estar ali em Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3, e 1 Coríntios 6, versículo 16 ao 20. E se você tiver com a sua revista, leia na sua revista. Se você não tiver com a sua revista, pegue a sua Bíblia e abra aí no livro de 1 Coríntios. Mais uma vez eu falo aqui, a leitura é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 ao 20. Já pegou aí? Eu vou ler aqui, vocês me acompanhem. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos crieis, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens? Capítulo 6, versículo 16 ao 20. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então a gente vê aqui no texto que Paulo ele está já dando alguns sermões aqui para a igreja de Coríntios. Mas antes desses sermões, a gente vai estudar aqui que ele trata de uma maneira pedagógica. Então ele começa elogiando aquela igreja para depois ele começar a dar os sermões que ele necessita. E a introdução vai dizer assim, ao iniciar a carta, Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que a sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar o problema, o apóstolo registra uma das características da igreja em Corinto, a abundância de dons espirituais. Então, aqui, a gente já vê Paulo tratando alguns problemas daquela igreja. Mas antes de ele tratar esses problemas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, Paulo, ele saúda aquela igreja e ora por ela, e agradece pela graça que foi concedida àqueles irmãos. Amém? E aí a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. No tópico 1, a gente já vai entrar aqui no tópico 1, se você tem sua revista, acompanhe aí. Saudações de Paulo à igreja. Saudações de Paulo à igreja. É o do capítulo 1,
versículo 1 ao 3. Paulo se apresenta e justifica o seu chamado. O apóstolo Paulo inicia a carta com saudações e ação de graça em favor dos coríntios. Logo de início, ele procurou mostrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. Sóstenes era o chefe da sinagoga de Corinto, mas se converteu ao cristianismo. Ele foi espancado pelos judeus diante do tribunal romano por defender Paulo, enquanto o apóstolo escrevia a carta em Éfeso. Sóstenes continuava ao lado dele para ajudar a igreja. Esse episódio nos mostra que a amizade verdadeira é algo precioso na vida de uma pessoa. Por isso, ela deve ser cultivada para que se mantenha ao longo da vida, pois é como um tesouro a ser preservado. Aqui, o escritor da revista, ele fala acerca das amizades que Paulo tinha. Então, das pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para nos ajudar. Aqui no início, a gente vê Paulo já falando do chamado, né? Justificando o seu chamado ali no final do texto, depois a gente vai ler. E aqui no título desse subtópico fala de chamado. E chamado é o que Deus tem para cada um de nós. E o meu chamado não é o seu chamado que você está vendo aí. O meu chamado é diferente do seu. Aquilo que Deus mandou eu fazer é diferente do que Deus mandou você fazer. O que Ele quer que eu faça é diferente do que Ele quer que você faça. Porém, muitas vezes, como a gente viu aqui, Deus colocou o Sóstenes para ajudar ele. E Deus, ele também coloca pessoas nas nossas vidas para nos ajudar a completar o chamado que ele nos enviou. Por exemplo, dando o exemplo de Sóstenes, era judeu. E a princípio ele não se converteu ao evangelho. Ele veio se converter um pouquinho depois. Se a gente for ler lá, se eu não me engano, Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que Paulo, ele começa a pregar, ele prega para Sóstenes, só que ele era judeu e ele não se converteu de início ali, mas depois ele foi ouvindo e acabou se convertendo. E esse Sóstenes, ele auxiliou Paulo no seu chamado e chegou até ser espancado por conta da pregação de Paulo. Paulo pregava e ele confirmava essa pregação. E aí o pessoal foi e espancou ele. Então a gente vê aqui que às vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas para nos ajudar no nosso chamado. E aqui, aí eu vou continuar lendo aqui, ó. Como em outras cartas, o apóstolo fez questão de defender seu apostolado e a origem divina do seu chamado. Ele faz essa defesa porque alguns falsos mestres surgiram na igreja e tentavam constantemente manchar a sua imagem e a sua mensagem. Mas Paulo enfatizou que seu ministério era da vontade de Deus. Assim, podemos concluir que a convicção do chamado fundamenta o exercício do ministério cristão. Então, aqui a gente vê que lá na igreja de Coríntio existiam algumas pessoas que queriam manchar a história de Paulo, manchar aquilo que ele pregava. Eles queriam deteriorar o nome de Paulo naquela região. Só que aí a gente vê que Paulo ele começa a defender o seu ministério na igreja de Coríntio, pois algumas pessoas, como eu falei, queriam manchar a sua reputação. Porém, a convicção de Paulo prova o seu chamado. Paulo ele era tão convicto que essa convicção confirmava o chamado dele.
E essa é uma questão que eu quero trazer para nós também. Assim a gente tem que ser convicto também nos dias de hoje, naquilo que Deus nos enviou a fazer. Mesmo que surjam pessoas dizendo, denegrindo a nossa imagem, falando que a gente faz, o que a gente faz não é para Deus, a gente faz para querer se amostrar. Não deixe que essas palavras, irmão, te abale, porque tentaram fazer isso com Paulo, só que a convicção dele no evangelho era tão grande que essa convicção confirmou aquilo que Paulo pregava. E se a gente for convicto, Deus, as pessoas vão ver em nós que a gente não faz para nós, a gente está fazendo isso para Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque quem nos chamou foi Deus, e aquele que começou a boa obra na nossa vida, irmãos, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, conforme está no livro de Filipenses. Então, não deixe que as más línguas, ou se você ficar sabendo que alguma pessoa está falando mal de você, em vez de você ficar bravo, ore por essa pessoa e continue fazendo aquilo que Deus te chamou. Amém? Vamos lá, subtópico 2. O reconhecimento do chamado de seus leitores. Paulo tinha uma característica própria para lidar com as igrejas, e em especial entre as que ele fundou, pois conhecia bem de perto os membros e o estilo de vida desses grupos de crentes. Ele sempre atuava de forma pedagógica, carinhosa e pastoral. O apóstolo começa a escrever enfatizando o lado positivo da igreja. Ele reconhece as qualidades de seus destinatários, mas não economiza nas repreensões quando aplicáveis ao longo da carta. As recomendações e advertências não serviram somente para os seus primeiros destinatários, mas são atuais para as igrejas contemporâneas. Se olharmos atentamente, o reconhecimento de Paulo destaca a ação divina na vida daquela igreja. Seus membros foram santificados, mas por meio da obra de Cristo. Assim, somente eles poderiam exercer os chamados específicos também por meio da ação de Cristo, pois foram chamados para servir na igreja de Deus. Nesse segundo subtópico, irmãos, vemos a importância do tratamento de Paulo para com a igreja de Coríntio. Com sabedoria e bondade, ele exalta as qualidades da igreja antes de chamar a atenção para seus erros. E aí a gente vê que ele é aquele morde e assopra, né? Primeiro ele elogia aqueles irmãos, porque a igreja de Coríntio ela tinha muitos dons espirituais, e aí Paulo começa elogiando isso. Paulo fala que eles tinham dons espirituais. Ele começa elogiando a igreja, para depois ele começar a tratar dos problemas da igreja. É importante também fazermos igual a Paulo. Quando a gente vê um irmão que não está bem, um irmão que caiu, ou que está fraco na fé, nós temos assim, algumas pessoas têm o hábito de falar, nossa, caiu, e apontar o dedo. Mas a gente tem que fazer igual Paulo. Paulo, ele chegou perto daquela igreja ali, escreveu a carta para aquela igreja, primeiro elogiando, para depois tratar. Às vezes a gente tem alguns amigos na igreja que vêm desabafar com a gente, e logo a gente vai lá e repreende, critica, e aí é mais fácil dessa pessoa sair da igreja, irmãos. Então, quero chamar a atenção para isso, que em vez de a gente apontar o dedo e criticar, devemos ser igual Paulo, entender o ocorrido, apontar algumas coisas boas, as qualidades daquele irmão que ele tem, e depois aconselhar de acordo com o que ele está vivendo. Se ele caiu em algum pecado, se ele está fraco na fé,
não sei, irmãos, mas se você já passou por isso, a gente deve fazer isso, seguir o exemplo de Paulo. Pois hoje, amanhã, quem está assim é esse seu amigo, mas hoje quem está assim é esse seu amigo, mas amanhã pode ser você no lugar dele. E aí você não vai querer que critiquem você, que apontem o dedo para você. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Para ao invés de trazer o irmão para perto de nós, a gente afastar ele e quem sabe ele ir para o mundo. Porque lá no mundo a gente sabe que tem muitas pessoas que vão abraçar, vão acolher e vão levar ele para um caminho que não é o caminho de Deus. Então a gente tem que ficar atento com isso também, irmãos. Sempre que alguém chegar lá em você para desabafar, para falar algo, não só com o pastor, com o líder, mas às vezes a pessoa não tem tanta intimidade com o líder, com o pastor, mas tem com você. Você que levou ela para a igreja, você que ficou lá amigo dela na igreja, e aí ela vai desabafar com você. Então tome cuidado, porque às vezes uma palavra que a gente fala errada, uma crítica que a gente faz errada, pode fazer com que esse irmão caia e se afaste da igreja, se afaste de Deus. Amém? Então que nós possamos tomar cuidado com isso, tá bom? Então vamos aqui, ó, subtópico 3. A saudação fraternal de Paulo. Paulo deseja à igreja a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça não era uma simples palavra de saudação, mas tinha grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus em Cristo. O apóstolo conhecia muito bem o efeito desta graça diante das dificuldades e injustiças e sofrimentos por amor do Evangelho. Por isso, como fez a Timóteo em um momento de grande dificuldade em sua vida e ministério, ele podia recomendar: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Da mesma forma, quando deseja a paz, com certeza ele tem em mente o conceito do Antigo Testamento, com a expressão hebraica shalom. O termo expressa mais do que a ausência de luta, representa a prosperidade integral do ser humano, em especial a espiritual. Portanto, a graça e a paz seriam muito benéficos na situação de tensão e conflitos que a igreja de Coríntio vivia. Nesse subtópico 3, Paulo saúda a igreja de Coríntio com a graça e a paz da parte de Deus. E é interessante, irmãos, a gente observar que a graça é algo que nós não merecemos. Tá lá, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, fala assim, ó: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça é algo que Deus nos deu de presente, porque nós não somos merecedores dessa graça. E é justamente essa graça que Paulo deseja aos coríntios, à igreja de Coríntios, porque ele sabe que se essa graça os alcançar, eles verdadeiramente serão livres. É a paz de Deus, é a paz que Paulo deseja. Essa paz que Paulo deseja é a paz que excede todo o entendimento, pois a graça e a paz era algo muito importante. Essa graça e essa paz era algo que que estava faltando naquela igreja, porque eles estavam vivendo um momento de muito conflito, de muita tensão naquele lugar. Então, por isso Paulo deseja dar a graça e a paz para que aqueles irmãos conseguissem viver de acordo com o que eles estavam vivendo.
Amém? Só corrigindo, irmãos. Essa graça e a paz era muito importante para aquele momento que eles estavam vivendo. Amém? Então vamos lá para o tópico 2 agora. Nós vamos iniciar aqui. Antes disso, tem só um tópicozinho aqui, ó. Tá escrito: pense. Você tem a convicção do chamado que Deus tem para a sua vida? Lembra lá no tópico 1 que a gente falou sobre chamado? Irmão, se você não sabe o chamado que Deus tem para você, comece a buscar, porque é esse chamado que Deus quer que você faça. É essa missão que Deus quer dar para você. Só que você tem que buscar esse chamado também. E aqui um ponto importante: servir a Deus é uma honra e um privilégio. Então, vamos servir a Deus com amor, beleza? Vamos lá, subtópico 2. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Aí aqui a gente vai ver do capítulo 1, do versículo 4 ao 9. Paulo ele era grato pela conversão dos coríntios. Isso está no versículo 4 ao 6 do capítulo 1 da primeira carta aos coríntios. Vamos lá, vou começar aqui. Como era costume em suas cartas, Paulo inclui a introdução às ações de graças a Deus pela obra de Cristo na vida de seus ouvintes. O hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora o sentimento de empatia. Empatia, irmãos, é você se colocar no lugar do outro. Então, é você, por exemplo, um exemplo aqui. Você tem um amigo que ele perdeu um parente por conta dessa pandemia. Empatia é você se colocar no lugar dele e sofrer junto com ele. Amém? Você entender a dor que aquele amigo está passando. Isso é empatia. De se colocar no lugar do outro sobre quem se ora. O apóstolo agradece a conversão dos coríntios e sua fé em Cristo, fruto das pregações e testemunho da vida na convivência de 18 meses naquela igreja. Então a gente vê aqui que quando Paulo fundou a igreja de Coríntio, ele ficou ali por 18 meses. O estilo de vida da cidade era um grande desafio para a manutenção de uma vida exemplar. Mesmo diante das diversas falhas demonstradas pelos membros da igreja, Paulo era grato pela permanência do grupo dos fiéis. Ainda no texto bíblico, ele distingue 3 pontos importantes: o enriquecimento na palavra, o conhecimento experiencial de Deus, o testemunho de Cristo confirmado neles e o testemunho de Cristo confirmado neles. O apóstolo conhecia bem o poder do evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, nesse subtópico 1, a gente vê mais uma vez que em sua saudação, Paulo, ele ora pelos irmãos de Coríntio. Então a gente é acostumado a ver, quando Paulo escreve uma carta, ele sempre vai orar por aquela igreja ou aquela pessoa que ele está enviando a carta. A gente viu isso lá no livro dos Efésios, que a gente estudou no trimestre passado, na última lição, e a gente vê agora, aqui também aos Coríntios. E aí a gente vê a importância. A palavra de Deus diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui eu pergunto para você aí que está me assistindo neste momento: você está orando por alguém? Você está orando pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos, por mim, pelo seu pastor?
a gente, nas nossas orações, as nossas orações é muito importante. E aqui a gente destaca também que a igreja de Coríntio, ela era uma igreja fundamentada na palavra, que a igreja tinha experiência com Deus na ação do Espírito Santo, e o testemunho de Cristo era na vida daqueles irmãos. E aí a gente começa a entender por que as ações de graças que Paulo deu no início do texto. Então, irmãos, a gente vê que aquela igreja não era uma igreja que tinha... ela tinha os seus problemas, mas ela estava fundamentada na palavra. Ela tinha experiências com Deus. Ela tinha vivência do Espírito Santo. A gente pode falar até que ela era uma igreja pentecostal, porque ela tinha a ação do Espírito Santo nela. E isso deixa Paulo feliz lá no início do capítulo, porque ele vê que mesmo com todos os problemas, aquela igreja ela tem Deus ali no coração. Amém? Então vamos lá, correr aqui para o subtópico 2 e a gente tentar finalizar o mais rápido possível para não deixar o vídeo muito longo. As palavras amáveis de Paulo, capítulo 1, versículo 8. A ação de graças pela vida e fé dos destinatários prepararam o caminho para o que estava por vir. Paulo prepara o coração dos ouvintes para escrever a respeito de suas preocupações que vieram depois de ser informado do mau comportamento dos crentes em Corinto. Ele ainda estava no início da caminhada cristã e faltava-lhe maturidade espiritual. O apóstolo faz menção do dia do Senhor e da promessa do arrebatamento. Esse dia tem o significado doutrinário muito impactante. Para quem não está preparado, será um dia de juízo. Contudo, para quem está dentro da vontade de Deus, será um dia de alegria e vitória permanente. Paulo temia que o comportamento dos membros da igreja pudesse comprometer a salvação deles. Por isso, deixa claro que a nossa conduta no presente pode comprometer o nosso futuro. Assim, um dos objetivos de sua carta era dissipar os conflitos e comportamentos que não condiziam com a vida cristã. Então, a gente vê que a igreja de Coríntio aqui, ela estava no início da sua caminhada cristã. E ainda lhe faltava um pouquinho de maturidade espiritual. Ela tinha muitos dons espirituais, mas faltavam para ela a maturidade espiritual. Vemos também a preocupação de Paulo com a salvação dos irmãos ali em Corinto. E assim devemos também nós nos preocupar com a nossa salvação, porque se a gente não seguir o caminho que a Bíblia nos ensina, podemos perdê-la. E no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja, não iremos ser arrebatados com nossos irmãos. Por isso é importante permanecermos dentro da vontade de Deus, que era isso que Paulo desejava para os irmãos ali em Coríntio, porque Paulo tinha medo ali que eles perdessem a salvação dele. E assim também é hoje, nos dias de hoje. Hoje a gente tem que permanecer firmes em Cristo Jesus, buscar os dons espirituais, buscar os frutos do Espírito, para que a gente possa um dia, quando Jesus voltar, a gente ser arrebatado e estar com Ele lá na glória. Amém? Então, comece a buscar mais a Deus. Se você não está buscando a Deus, comece a buscar mais a Deus, porque a cada dia que passa a gente vê mais e mais evidências de que a Bíblia está se cumprindo. São várias coisas que aparecem nos jornais, nas TVs, que a gente vê que é a Bíblia se cumprindo. Então, irmão, se você não está buscando, comece a buscar. Se você está fraco, comece a se fortalecer, porque a qualquer momento Cristo pode vir nos buscar. Amém? Esse é só
Só um conselho que eu quero deixar aqui. E aí a gente vai já agora para o subtópico 3. Já estamos terminando esse tópico. E o título do subtópico é: a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. E aí é o capítulo 1, versículo 9. O apóstolo deixa claro que o Deus que os presenteou com a salvação em Jesus Cristo era fiel para guardá-los de modo irrepreensível até a segunda vinda de Jesus. Na igreja em Corinto existiam muitas práticas que não agradavam a Deus, mas Paulo nunca desistiu da igreja e de seus membros. Por mais falha que o ser humano possa ser, Deus sempre está disposto a perdoá-lo, à medida que se arrepende dos pecados e os abandona. O Senhor tem prazer em ajudar em nosso processo de santificação. Alguns crentes em Coríntios eram infiéis, mas o apóstolo os exortava ao arrependimento, a fim de que se achassem fiéis aos mandamentos do Senhor. Então a gente vê aqui nesse último subtópico aqui, no subtópico 3, é importante deixar claro que aqui nesse subtópico, que por mais falhos que nós possamos ser, Deus está disposto a nos perdoar e nos ajudar na nossa santificação. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, e o processo de santificação é tão importante que sem ela ninguém verá a Deus. E nós devemos viver esse processo a cada dia. A santificação não é algo que a gente escolhe hoje, amanhã a gente vai ser santo. Não, a santificação é algo que é de degrau em degrau, dia após dia, porque a todo momento nós estamos a pecar. Nós somos falhos pecadores e a nossa santificação é de degrau em degrau, dia após dia. E assim nós devemos viver, sempre buscando essa santificação. Se você pecar, irmão, peça perdão, que Deus ele vai te perdoar. Se você peca, Deus ele é misericordioso, ele é infinito em misericórdia. E ele está, irmãos, sempre disposto a nos perdoar. Então, se você falhar, se você pecar, se você cair, peça perdão. Mas você tem que, lá em Provérbios fala que peça perdão e deixe o pecado. Você não tem que pedir perdão e amanhã pecar de novo, porque isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você peca, você se arrepende e você não quer fazer mais aquilo. Você quer deixar aquilo para trás. Isso é arrependimento. Se você pede perdão, mas depois continua fazendo aquele ato, isso não é arrependimento. Então, o arrependimento genuíno é aquele arrependimento que você peca, pede perdão e deixa para trás esse pecado. E aí Deus ele vai te santificando a cada dia. Amém? O apóstolo Paulo tinha certeza do plano de salvação de Deus para aquela cidade. E ainda hoje nós temos que ter certeza deste plano de salvação que Deus tem para nós nos dias de hoje. Desde aquele tempo até os dias de hoje, esse plano de salvação que Deus tem para todos nós. Amém? Vamos lá? Tópico 3 e a gente já vai finalizar aqui, irmãos. O tópico 3 o título é assim: uma igreja marcada pelos dons. Os dons espirituais. Em meio à saudação aos coríntios, Paulo lembra que nenhum dom faltava à igreja. Mais adiante, o apóstolo ensina a respeito dos dons espirituais. Ele mostra que as promessas de Deus por meio da pregação do evangelho estavam sendo cumpridas ali. A igreja em Coríntio
estava cheia dos dons de Deus. E aqui a gente tem que enfatizar que dons, irmãos, são presentes que Deus nos dá. Uma das primeiras reações dos leitores das cartas aos Coríntios é como Deus pode conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com muitos problemas morais. Os dons são presentes imerecidos de Deus, e Paulo diz que a manifestação deles na igreja era testemunho de Cristo a respeito do seu próprio povo. 1 Coríntios 1, versículos 6 e 7. Então aqui a gente tem que enfatizar, irmãos, neste tópico, que os dons espirituais são presente que Deus nos dá. O que define a nossa espiritualidade, a gente vai ver nos próximos tópicos, não são os dons, mas sim os frutos que a gente adquire, os frutos que a gente mostra. Porque não adianta eu ter um dom de cura, Deus ele pode até usar eu nesse dom de cura. Mas de que adianta eu ter esse dom de cura, mas lá fora, fora da igreja, eu não amo o meu próximo, eu não amo a minha esposa, eu falo mal dos outros. Isso não gera frutos. E o que define a nossa espiritualidade são os frutos do Espírito e não os dons, ok? E aí a gente vai ver um pouco mais disso no subtópico 2 aqui. Vamos lá? Os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Em alguns lugares pentecostais, a ideia que predomina é a de que as manifestações dos dons espirituais são sinônimos de espiritualidade e santidade. Isso é um engano, pois a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5, 22 ao 25. Muitos acreditam que o crente espiritual é o que tem uma diversidade de dons espirituais, mas o apóstolo Paulo deixa claro que o crente espiritual é o que evidencia o fruto do Espírito em sua vida. Gálatas 5, Efésios 5, 18, 6, 9, tudo isso são referências para a gente que confirmam que o fruto do Espírito são as evidências espirituais do crente e não os dons. Os dons espirituais são importantes para a igreja, mas a nossa transformação em Jesus Cristo é evidenciado pelo fruto do Espírito. Por isso, não se engane para identificar se uma pessoa tem maturidade espiritual, observe os seus frutos no dia a dia. Então, confirmando, a nossa espiritualidade é definida pelos frutos que temos de acordo com Gálatas 22 e 25. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, irmãos, se a gente recebeu Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir deste momento, e ali a gente se batiza, a gente é nova criatura. Então a gente tem que começar a buscar os frutos do Espírito, porque não adianta nada eu ser crente, ter aceitado Jesus, ter me batizado, só que dentro da igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. Onde que estão os frutos do Espírito? O verdadeiro crente é conhecido pelos frutos do Espírito, como ele trata a mãe, o pai, a esposa, como ele é lá na faculdade, como ele é no serviço, como ele é lá na rua, não adianta ali ele, por exemplo, lá dentro da igreja ele fala em línguas estranhas, só que lá fora ele fala palavrão. Onde que está o fruto do Espírito nisso?
Então a gente tem que ficar atentos a isso. A gente deve ter uma vida espiritual equilibrada, produzindo os frutos do Espírito e desfrutando dos dons espirituais que Deus nos dá. E os dons, a gente não pode esquecer que são capacitações para o serviço e o bem comum da igreja. Os dons não são para nós, é para a capacitação, é uma capacitação que Deus nos dá para servir a igreja e não para nos glorificar neles. Amém? Então, vamos lá para o último tópico, o tópico 3. Deixa eu só... Vamos lá, último tópico aqui para a gente finalizar essa lição. Os dons devem ser usados com base no amor. Talvez esse seja o motivo de Paulo incluir o capítulo 13 entre os capítulos 12 e 14 desta carta. Os dons são capacitações para o serviço, é o título do subtópico. Aí, continuando aqui. A diversidade de dons é um grande tesouro para a igreja, desde que o dom não seja considerado um fim em si mesmo. O apóstolo aconselha nas suas cartas fazer uso da humildade no uso dos dons e adiante adverte sobre o perigo de usá-los para projeção pessoal. Deus deu gratuitamente diversos dons para serem compartilhados na igreja, trazendo mais benefícios quando complementados entre si. Portanto, a autoavaliação não deve ser feita na comparação com as demais pessoas, mas avaliando qual a contribuição dada para a totalidade dos dons concedidos à Igreja de Cristo. Por isso o apóstolo compara a igreja como um corpo. Paulo dá graças pelos dons que se manifestavam entre os coríntios, mas adverte que devem ser usufruídos para o bem comum. Então, a gente, quando tem um dom espiritual, a gente não tem que fazer desse dom um fim, para nossa projeção, para que, eu tenho dom de profecia, eu sou o melhor. Não, isso não está errado. Se você tem esse dom é para a igreja, é para você servir a igreja, não é para você se encher de ego porque você tem o dom de profecia, o dom de cura. Amém? E só para finalizar a nossa lição, eu vou ler aqui, ó. Ainda sobre os dons espirituais, eu vou ler aqui num livro que eu tenho, aqui, ó. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o dom espiritual é uma dotação ou concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo, de capacidade divina sobre o crente, para o serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. Ou seja, os dons, é igual eu já estava falando, os dons espirituais, eles são para serviço da igreja, para a igreja, não é para você, não é para mim, é para a igreja, é para o bem comum dos irmãos que estão na igreja. Ele reforça que foi a poderosa e abundante operação dos dons espirituais que promoveu a expansão da igreja primitiva, como se vê no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas. O pastor Antônio Gilberto ainda assevera que os dons
de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, são de atuação eventual, inesperado e imprevisto. Tudo depende da soberania de Deus na operação dos dons. Então, o dom não é para ser usado, é para ser usado somente quando Deus quer que eles sejam operados. É para isso que servem os dons, para a igreja. Os dons espirituais têm como um dos objetivos a glorificação do Senhor Jesus e a edificação da igreja. Quando alguém recebe os dons e usa com os objetivos de glorificar a si mesmo, esse alguém está tomando para si o que é para ser dedicado a Deus. Os dons são dados gratuitamente pelo Senhor para serem compartilhados e trazerem mais benefícios quando se complementam entre si, ou seja, sinergia. Portanto, a autoavaliação dos dons recebidos não devem ser feitas comparando com o uso das demais pessoas, mas avaliando qual a contribuição dada para a totalidade dos dons concedidos à comunidade cristã. Por isso, Paulo compara a igreja como um corpo. Paulo dá graças pelos dons que se manifestavam entre os coríntios, mas advertem que os dons devem ser usufruídos para o bem comum. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, e aqui eu quero ser bem enfático, os dons são para serviço da igreja, para o bem comum da igreja, e não para que a gente se glorie nesses dons, porque os dons espirituais é um presente que Deus nos dá. Amém? E para finalizar, vamos concluir a nossa lição aqui, que já estamos com 50 minutos de vídeo. É aqui, ó. Conclusão. A maneira como o apóstolo inicia a carta a uma igreja com tantos problemas, como a igreja de Coríntios, é um bom exemplo de como devemos tratar assuntos complexos de forma positiva. Paulo, enquanto dá graças, alerta a seus destinatários que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Por fim, ele introduz um assunto que aprofundará mais tarde, os dons espirituais, que não definem grau de espiritualidade e são concedidos para o serviço e o bem comum da igreja. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui eu já quero deixar a paz de Deus com vocês e até a próxima, se Deus permitir. Amém? Aleluia, glória a Deus.